Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 11 de julho, cuja leitura do dia em Mateus 13 e também em primeiro livro de Crônicas, capítulos 7 e 8. Pegue a sua Bíblia, por favor, se você puder, acompanhe comigo a leitura. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13, versos 51 a 53. E nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo o escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. É algo que me toca bastante nesses versos é de Jesus nos dando a entender que a nossa meditação bíblica ela se torna mais rica quando nós meditamos tanto nas coisas antigas como nas novas. E aí é interessante a ordem que está aqui no texto. Isso é maravilhoso. Tira do seu tesouro as novas e as velhas. Ou seja, a nossa meditação bíblica torna-se mais rica quando meditamos no Novo Testamento, nas coisas novas, nos ensinos aqui, a partir das instruções do reino dos céus, mas sabendo que a revelação do que era apenas sombra no antigo. Ok? Hebreus, por exemplo, nos mostra isso. E quando nós meditamos no Antigo Testamento, com a ótica da graça de Deus revelada na Nova Aliança. Então, eu desse tesouro, eu tiro das novas e das velhas. Das novas, com o olhar para trás, vendo que o que estava atrás é a sombra disso que é novo. Eu medito nas velhas com a ótica do que é revelado na nova aliança, com a ótica da graça de Deus. Dessa forma, fica uma meditação mais enriquecida. Eu comento isso com você regularmente. Por quê? Porque assim, dessa forma, nós enxergamos que Jesus é o tema central de toda a palavra de Deus. Jesus mesmo mencionou isso, que ele estava revelado ali nas Escrituras. E tem um texto importante, toda a Bíblia é importante, né? Mas para esse contexto do que eu estou conversando com você, é 2 Pedro 3, versos 1 e 2, quando nos diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, as coisas velhas, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, as novas. Pedro tá falando para os irmãos lembrarem do antigo e do novo. Não é ficar meditando no antigo
de maneira que se despreze, se distorça muitas vezes a meditação do antigo, para encontrar ali aprendizados específicos em determinadas histórias por uma aplicação cotidiana. Não, mas com a ótica da graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não deveríamos deixar de olhar para o Antigo Testamento tão somente porque a graça de Deus ela está revelada nos Evangelhos, naquilo que Cristo ensinou, na aplicação desses ensinos por meio dos apóstolos, mas a palavra de Deus é um todo, sabe? Olhando aqui para o nosso contexto desses versos, é o contexto do capítulo 13, que é um capítulo recheado de parábolas. A parábola é uma linguagem metafórica para trazer comparações, colocar uma coisa ao lado da outra. Vou, por exemplo, comparar aqui, ó. Comparar essas duas, vou chamar de caneta, né? Isso aqui é um marca-texto. Uma ao lado da outra para estabelecer semelhança e distinção. Qual é a semelhança? Ambos de tinta verde, tá? Semelhança. Qual é a distinção? Uma é uma caneta esferográfica e outra é um marca-texto. Então a parábola ela faz isso, deixando o ensino ainda mais vivo. E também para ilustrar uma realidade por meio de uma nova lente, com uma nova lente, trazendo um significado, um novo significado para essa realidade, mas à luz daquilo que está sendo comparado. E Jesus faz isso aos montes, né? Jesus fez muito isso. E aí é interessante, porque Jesus ele usa histórias terrenas para ensinar verdades muito profundas, espirituais sobre o reino dos céus. Aqui, tá? Em Mateus 13, os mistérios do reino. Né? Versículo 11 nos diz o seguinte: ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer. Porque os discípulos perguntaram por que Jesus estava falando em parábolas para a multidão. E respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então ali Jesus estava falando de mistérios, mas não assim de uma forma usando linguagem metafórica, tá? E o detalhe importante é que especialmente não é que Jesus estava falando de algo que já não estava dito, mas esses mistérios do reino tratando-se especialmente de algo que já estava presente nas Escrituras e que agora estava sendo revelado por Cristo. Já estava presente, mas agora foi revelado por Cristo. Entendeu? Salmo 78, perdão, versículos 34 e 35 primeiro. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ao que se remete esse texto? Ao texto de Salmo 78. E aqui é publicar coisas ocultas desde a fundação do mundo. Mas quando nós vamos para a referência disso que Mateus registra aqui, que o Senhor falou, que ele registra aqui, que o Senhor falou, que o Espírito Santo falou, ele faz referência a Salmo 78,
que diz o seguinte, versos 1 a 7. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade. Ok? Essa é a referência. Mas aí o texto continua. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Ou seja, o enigma, os mistérios revelados, as parábolas ocultas desde a fundação do mundo, na verdade, os enigmas da antiguidade, na verdade, eles já estavam contidos nos ensinos desde Moisés. Já estavam ali. Mas que Jesus é que traz essa revelação. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, o qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. É interessante isso. Os enigmas que Jesus estava agora revelando, os mistérios, as coisas ocultas da antiguidade, já estavam presentes no Antigo Testamento, que tinham o propósito de que o povo colocasse a sua esperança em Deus e guardasse os seus mandamentos. O reino de Deus, que no Antigo Testamento era esperado para um só tempo, era apresentado por Jesus em dois momentos, em duas fases. Aquilo que eu já falei em algumas reflexões. Um reino já iniciado, sendo estabelecido a partir do Verbo encarnado e continuação com a sua igreja, mas que ainda terá o seu tempo de consumação. Tá? É um reino já existente, já com a sua realidade presente, mas que vai ser consumado. Tá? Eu não vou entrar nas polêmicas de como vai ser esse reino, em período tal de tempo para depois tal coisa. Aqui eu não gosto de entrar em polêmica. Gosto de te ajudar ao teu coração ser gerado um desejo de meditar você por você mesmo na palavra de Deus. Esse é o propósito dessas reflexões. É te despertar a você meditar na palavra de Deus. O objetivo secundário. Primário é a glória de Deus. Esse é o secundário. Qual é o terceiro objetivo? É que, dentro dessas reflexões, o incrédulo possa se achegar a Cristo. Então vamos lá. Quando nós vamos assim, dois momentos distintos, assim, que marcam muito isso aqui. O primeiro é quando Jesus está diante da multidão, diz assim, versículo 1, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Aí ele começa. Então, ele começa falando para a multidão. E aí fala, parábola do semeador, que ela aponta para o presente. Qual é esse momento já, o reino já iniciado? É que tem uma mensagem que está sendo semeada nos corações. E aí tem ali as implicações, tá?
Então, ela trata disso. A parábola do trigo e do joio, ela fala do reino já presente e do futuro. Como assim do já presente? Uma coexistência entre filhos do reino e filho do maligno, que só devem ser separados na consumação, e não por nós, mas pelos anjos do Senhor. Ainda nesse contexto geral, ali para a multidão, fora da casa, a parábola do grão de mostarda, em que nós vemos algo que iniciou assim e que teve um crescimento externo grandioso, no seu alcance e no seu serviço, na sua utilidade, a ponto de, além de se tornar da maior das árvores, mas das maiores das árvores, mas das árvores fazerem ninho ali. Né? Então, mostra tanto o alcance como o serviço. Tá? A parábola do fermento, a do grão de mostarda aponta para o reino já iniciado, a do fermento também. Muitos concordam que trata de um crescimento não visível, de uma transformação interior, enquanto o grão de mostarda trata de um crescimento externo, visível. Já a parábola do fermento trata de algo mais, o aspecto invisível, a transformação que vai sendo estabelecida, onde esse reino chega, no interior, né? Não apenas no indivíduo, mas onde existe assim um efeito na coletividade. Isso falando com os de fora. Mas no verso 36, nós vemos uma transição, porque ele começa a falar com os de dentro. Com os de dentro. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E lembrando que essa casa aqui, provavelmente é a casa de Pedrão. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Aí Jesus traz a explicação dessa parábola e depois traz mais algumas. Ele traz a parábola do tesouro escondido, que fala de algo não da consumação do reino, mas de algo agora. Ou seja, algo que está escondido e que precisa de revelação, mas também é de alguém que encontrou algo que é infinitamente melhor, superior, e entrega o que tem em alegria por aquilo que é maior e melhor. Tá? E junto ali tem um conceito parecido, mas eu vejo que é um pouco diferente. No verso 45, que é a parábola da pérola de grande valor, também numa atuação no presente. Por quê? Porque é maior. O que é o tesouro escondido? O tesouro escondido se tratava. Você tinha ali, como não tinha banco, tá? Então eles escondiam o tesouro em terra e se de repente a pessoa morresse, ninguém ficasse sabendo, e alguém vai lá e encontrou o tesouro no campo, né, a pessoa ia fazer de tudo para ter ali a posse daquele campo, onde tem aquele tesouro ali escondido, nesse sentido. E da pérola, o texto mostra aqui que fala daquele que, negociante de boas pérolas. Então alguém que está em busca de boas pérolas, de boas coisas. Mas quando encontra a pérola de grande valor, ele também, em semelhança ao tesouro escondido, ele vende o que tem para comprar. Ele abre mão daquilo que ele tinha para comprar. Abre mão daquela busca de um sentido da vida, de coisas que ele estava em busca para a sua vida, porque agora sim ele encontrou o real sentido. Tá? Então, em ambas essa alegre abnegação. E aí
E encerrando, concluindo, a última, a sétima, a parábola da rede, ela fala do tempo presente, mas do futuro. E aqui no futuro, no sentido de um caráter punitivo, tá? Quando diz que ali haverá pranto e ranger de dentes, versículo 50, daqueles lançados na fornalha de fogo. E aí fala aqui da rede, né? Puxando, estando cheia, puxam para a praia e assentando-se, apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Então, se ela estava cheia e depois separa, é da onde é lançada a rede para poder puxar, e aí é claro que é das águas, havia essa mistura, tem de tudo, tá? Mas ela tem um caráter um pouco mais para essa separação na consumação, um aspecto mais punitivo, tá? E aí, os ensinos sobre o reino nos mostram a realidade atual, tá? Esse momento, e como nós devemos caminhar enquanto aguardamos a consumação. Então Jesus está ensinando verdades importantes sobre o reino, verdades espirituais, para que nós saibamos como caminhar aqui e como esperar, o que aguardar. Só que Jesus fala de batalha espiritual. Jesus fala de quem tem dificuldades em permanecer na caminhada por conta das questões externas, da maneira como abraçou ali a fé, fala sobre falsos pseudo servos de Deus junto aos verdadeiros servos de Deus, fala de que haverá um tempo final, uma consumação, que haverá uma distinção entre esses. Nos mostra que se Jesus fala que ensina que não era para retirar, separar o joio do trigo, então nos mostra que o joio traz perturbação para a igreja. Então a igreja tem vontade de tirar o joio, né? E aí lembrando que isso não exclui a disciplina eclesiástica que deve existir com o intuito de discipulado. Mencionando várias coisas, fala de como o reino de Deus ele vai ganhando proporção, fala da transformação interior, muita coisa, muitos ensinamentos. Fala da abnegação, do renunciar, negar a si mesmo, de priorizar não as coisas ou pessoas, mas ao Senhor, buscar primeiro o reino de Deus, né? Vários ensinos importantes. Fala do lago de fogo e enxofre, entendeu? Fala do celeiro, ou seja, fala do paraíso. Então fala de várias coisas, tá? Então como devemos viver aqui, esperando o porvir. Lembrando que, quando eu mencionei aqui a questão do tesouro escondido e da pérola de grande valor, de que se vende tudo para comprar, inclui-se nisso a santificação. O pecado que para mim era valoroso e eu tinha prazer nele, eu abro mão dele porque agora eu tenho a Cristo. Está tudo envolvido aqui. Você está entendendo? Então, como a conclusão de Jesus, mencionando os escribas, mestres da lei, isso vem logo após a pergunta se os discípulos entendiam, versículos 51, 52 e 53, certamente é necessário
compreender as verdades do reino de Deus, do reino dos céus, para tirar do tesouro coisas novas e velhas, tá? Essa compreensão do novo e do antigo e do novo, tá? A compreensão do novo com a sombra do antigo e a compreensão do antigo com a ótica do novo, ok? Tanto a compreensão da antiga história da redenção, que apontava para Cristo, como os novos atos que marcam a presença do reino. E por que eu estou falando dessa distinção de que o reino já estava presente, a realidade do mistério do reino já estava presente e Jesus está revelando? É que agora os judeus, eles imaginavam o aspecto do reino de uma forma literal, como eles liam nas escrituras. Então eles não tinham entendimento de que ali estavam revelados aspectos já presentes agora do reino, mas ainda por ser consumado. João Batista ele achava assim, ele pensava assim, quando ele está preso antes de morrer, ele manda perguntar quem se Jesus de fato é aquele que deve de vir ou se devia esperar por outro. Aí Jesus manda dizer a ele, olha, vão e digam aquilo que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, aos pobres é pregado o evangelho, os mortos ressuscitam, aos pobres é pregado o evangelho. Morto ressuscitar já é algo assim, não era comum. Os olhos veem, os cegos veem, os surdos ouvem, faz referência a Isaías 35. O evangelho está sendo pregado aos pobres, Isaías 61. E João era conhecedor das escrituras. Então, existia essa expectativa de que Jesus viria instituir o reino, estabelecer o reino, de forma a derrotar, num aspecto, vamos dizer assim, militar, derrotar, destronar o Império Romano. Então, esse reinado ainda não será consumado assim. Ainda. Mas ele já chegou. Nesse aspecto de que tem esse desdobramento já agora. Tá? E aí, existem 5 formas de nós conhecermos a palavra de Deus. Primeiro, lendo e ouvindo, tá? Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Memorizando, e eu tenho dificuldade de memorizar, mas é importante, muito importante. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Outra, meditando, que o propósito secundário dessas reflexões é você meditar na palavra. Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Estudando Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Mas aí, como então conhecermos toda a Bíblia? Tá?
eu vejo aqui nesse texto, no capítulo 13, ao menos cinco pontos que nos mostram como nós conhecermos então toda a Bíblia. Voltando ao que eu falei lá no início, Jesus, eu fico maravilhado de ver como Jesus nos traz essa evidência de que a nossa meditação ela fica mais vívida, tá? Mais enriquecida, como, como nós tiramos do novo, das coisas novas e das velhas. E a ordem para mim é muito importante. Novas e velhas, tá? Indicando aí um pouco de prioridade. Mas não deixando de lado. Podia ter deixado de lado, mas não foi o que Jesus disse. Ele só botou uma prioridade. E aí, o texto fala aqui: e disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Verso 52 agora. E ele disse-lhes: por isso. Por isso. Por isso o quê? Por aquilo que Jesus acabou de perguntar para os discípulos. Eles entenderem. Por isso, o escriba instruído acerca do reino, terem recebido aquele ensino acerca do reino dos céus, é semelhante ao pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, é necessário ser instruído acerca do reino dos céus. A parábola do semeador é uma grande ajuda para nós entendermos as demais. Por quê? Porque aqui em Mateus nós temos 7 parábolas. Em Marcos, quando Jesus estava ia explicar aos discípulos sobre a parábola do semeador, no versículo 13, está escrito que Jesus disse assim: e disse-lhes: não percebeis esta parábola? Qual esta? A que ele acabou de explicar, a do semeador. Como, pois, entendereis todas as parábolas? Ou seja, a parábola do semeador é a base. A partir desta base é que existe a compreensão das verdades que ele estava ensinando. E do que trata a parábola do semeador? De receber a mensagem do Evangelho de bom grado. Versículo 8. Começa falando, né, do semeador que saiu a semear. Versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram: porque eles falam por parábolas? Aí o 11. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A eles não é dado. E o Senhor já vai explicar por quê. Antes, só falar o que mencionou o 23. Mas o que foi semeado em boa terra, explicando, é o que ouve e compreende a palavra, dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Esse verso 23 aqui, nos sinóticos, fala do bom e reto coração. Mas vamos aqui no versos 11 em diante. Então, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, dos céus, mas a eles não. Por quê? Aí Jesus explica no verso 12. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz:
Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Então, aos discípulos é dado conhecer os mistérios do reino, não a multidão. Por quê? Porque a multidão desprezava a palavra. Porque a multidão não recebia num bom e reto coração a palavra de Deus. Essa é a base. Qual é a base para conhecer toda a Bíblia? Receber de bom grado o Evangelho. Se nós não compreendemos o Evangelho, nós não vamos entender a Bíblia. É simples assim. Se nós formos ler a palavra não para encontrarmos ali Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem redentora, e essa mensagem é a mensagem da salvação, que no Evangelho sinótico, a palavra é muito clara em dizer que quando fala do maligno roubando a palavra, fala que ele rouba para que não haja fé. Está falando do Evangelho. Então, a base para compreender esses ensinos aqui de Jesus sobre o reino, que comentei já que são diversificados, é o Evangelho. Precisamos receber de bom grado o Evangelho. Mas tem um segundo momento. Eu posso receber de bom grado, mas eu preciso entender. Porque no versículo 15, na parte B, está escrito assim: para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Então é preciso entender. Você precisa entender aquilo que você está meditando. Você compreender. Tá? E aí vem um terceiro aspecto. Versículo 15 ainda, na chamada de parte C. E se convertam e eu os cure. No sinótico, ao invés de os cure, diz e os perdoe. E sejam perdoados. Então, eu recebo de bom grado o Evangelho, eu compreendo e me converto a Deus. Tem gente que está de boa vontade até, mas aí não entende. Tem gente que está de boa vontade e entende, mas resiste ao Espírito Santo, e quando está sendo confrontada, não quer se converter a Deus. Então não adianta de nada querer ler a Bíblia de má vontade, não querer meditar nela, tem que ser de bom grado. Feito isso, com desejo sincero, de bom e reto coração, você precisa entender o que você está lendo. Entendendo o que você está lendo, você precisa trazer isso contra você para a sua conversão. Para que eu preciso fazer? Para que nós sejamos transformados e sejamos perdoados por Deus. Ok? Um quarto aspecto aqui é que isso precisa trazer alegria para nós. Né? Tem gente que gera uma tristeza pelo arrependimento, sim. Mas uma alegria. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Mas quando nós somos confrontados, nós não nos alegramos com o cuidado de Deus em nos mostrar a verdade.
e nos trazer de volta para o caminho. Você está entendendo? Então eu preciso receber de bom grado, compreender, me converter a Deus em arrependimento de pecados, me alegrar nessa verdade. Mas tem algo sensacional nos versos 11 e 12. Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quem é que dá? Quem é que nos faz compreender os mistérios do reino de Deus? É o Espírito Santo. A quem tem um bom ouvido, um bom e reto coração, o Senhor está com sinceridade no coração, o Espírito Santo vai revelar. A quem tem, vai ser dado. Aos discípulos, a quem de verdade se rende ao Senhor Jesus. Por isso, medite na palavra, sabe? Conheça toda a Bíblia. Tenha uma meta, acompanhe um plano de leitura. Tenha o seu secreto, sabe? Um horário específico, regular, num local ali calmo, tranquilo. Ore antes para que se compreenda e após para que a verdade seja implantada no seu coração. Faça marcações. Já te mostrei a minha Bíblia. Vê se dá para você ver um pouquinho aqui, ó. Faça marcações, tá? À medida que você vai lendo periodicamente as suas marcações, você vai se recordando o que Deus foi te ensinando ao longo da sua meditação continuada. Simplifique a linguagem, leia a passagem, o versículo lentamente, em seguida pense cada frase ou sentença nas suas próprias palavras. Não conseguiu? Leia o texto com dúvida numa outra versão. Vê como é que aquela frase numa versão com uma linguagem mais simples. Se ainda assim não conseguiu, use um dicionário, ok? Faça e responda perguntas. Quem é que está falando? O que está falando? Por quê? Quando? Onde? Como? Tudo isso está escrito no texto. Tá? É por isso que é importante ler toda a Bíblia, né? Em continuidade, né? Para que você entenda o contexto ali daquilo. Tá? Tenta buscar ali a ideia central. Igual aqui, são 7 parábolas. Qual é a ideia central? Tá? A ideia central é do reino já e que ainda será consumado, e que quem é versado nesse entendimento procura, tem vivificado ali, enriquecido tanto o conhecimento para o novo como o antigo. Tá? Tenta ver a ideia central, tá? Na frase, no parágrafo ou no capítulo. Aplica o significado do texto. Como é que aquilo ali se cumpre na minha vida? Né? De que forma Deus está me mostrando que eu preciso ser transformado? Como a minha vida poderia ser diferente ao corresponder ao que eu estou lendo? No que eu preciso ser transformado para me aliar à vontade de Deus? E uma dica que eu pessoalmente dou, concordo com quem dê também, é compartilhe o que você lê. Quando você compartilha a sua meditação, nós aprendemos mais por aquilo que nós ensinamos. Então, com humildade, com simplicidade e amor, converse com alguém. Amém? Mas conheça toda a Bíblia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.